Nosso grupo vai falar sobre gentrificação dos espaços públicos e a exclusão de grupos sociais. O que é gentrificação? Gentrificação é um processo de transformação de centros urbanos através da mudança dos grupos sociais ali existentes, onde sai a comunidade de baixa renda e entra moradores das camadas mais ricas. O fenômeno decorre da revitalização urbana, em que espaços até então abandonados passam a ser vistos com potencial por determinados grupos sociais e econômicos. Isto faz com que haja aumento do custo de vida no bairro e, por consequência, afaste seus moradores tradicionais. Gentrificação é um termo que surgiu no Reino Unido durante a década de 1960. Define o processo de transformação imobiliária ocorrida em uma determinada área de uma cidade, uma espécie de aburguesamento do espaço geográfico, uma reorganização urbana e especial. Como funciona o processo de gentrificação? É um processo de transformação urbana que expulsa moradores de bairros periféricos e transforma essas regiões em áreas nobres. As áreas consideradas periféricas muitas vezes são formadas de maneiras não planejadas, como invasões, ocupações irregulares e áreas de risco. Esses locais quase sempre sofrem com falta de saneamento básico, asfalto, iluminação pública e transporte de qualidade. Ou seja, são áreas totalmente desvalorizadas na cidade. Com o tempo, principalmente nas grandes cidades, começa a acontecer o que se chamamos de descentralização. Mas o que é isso? As áreas centrais e bairros desenvolvidos, onde estão os principais serviços e atividades urbanas, começam a expandir-se para outras áreas. Diante desse contexto, as regiões até então consideradas periféricas começam a ser ressignificadas e passam por uma modernização dos espaços. Esse processo de revitalização também ocorre por motivo como obra de governo e criação de locais turísticos. Sendo assim, essas regiões ficam desvalorizadas e começam a atrair moradores e comerciantes com mais renda. A gentrificação começa a acontecer no aspecto cultural, já que a população periférica já não se identifica com os novos hábitos e comércios da região gentrificada, mas sem dúvida o impacto financeiro é a principal característica da gentrificação. Alguns exemplos de obras que causaram um processo de gentrificação. Na África do Sul, durante a Copa, algumas populações foram removidas e deslocadas para moradias populares e seus lares pobres foram substituídos por outras construções. Na Copa do Mundo de 2014, a região da Zona Leste de São Paulo viu uma ressignificação de suas áreas após a construção do estádio de futebol utilizado pela cidade durante o mega-evento, com a consequente valorização abrupta do solo. Consequência da gentrificação. Quais são os impactos da gentrificação no meio ambiente? Uma das principais características do processo, por exemplo, é o assustador aumento no custo de vida que se eleva para um padrão de valores não condizentes com o local. Como consequência, a população regional se vê pressionada a procurar novos imóveis mais baratos e ainda mais afastados das zonas centrais para sobreviver. Neste caso, pode-se dizer até que, do processo de gentrificação, a desigualdade social é sustentada, desencadeando uma série de outras consequências. Para o meio ambiente, o processo pode ser também motivo de grande preocupação. Nele, a cidade passa a conviver com impactos como a formação de novos pontos de poluição atmosférica, prolongação do trânsito, instalação de novas indústrias e empresas e destruição de espaços verdes, dando lugar a novos empreendimentos. Em outras palavras, a gentrificação é responsável pela promoção de uma série de problemas graves para o futuro sustentável das cidades. Bom dia, meu nome é Elisângela. Estou aqui para apontar por que a gentrificação é criticada. Alguns especialistas apontam que a gentrificação é um processo natural de todas as cidades, mas a forma com que esse desenvolvimento urbano impacta negativamente a população de renda baixa,
Com a pressão para vender suas casas por valores abaixo do mercado ou por meio de desocupações, as pessoas vão morar cada vez mais longe do centro. Como consequência, elas ficam longe de seus empregos ou muitas vezes acabam ficando desempregados, devido à dificuldade de encontrar oportunidade na sua região. Sendo assim, a gentrificação prejudica diretamente a população periférica, aumentando os problemas sociais da cidade. O porquê a gentrificação é crítica, quais as diferenças entre gentrificação e revitalização e por que eu deveria me preocupar com gentrificação. O processo de gentrificação possui bastante semelhança com um projeto de revitalização urbana, com a diferença que revitalização pode ocorrer em qualquer lugar da cidade e normalmente está ligada a uma demanda social bastante específica, como reformar uma pracinha de bairro abandonada, promovendo novas iluminações, jardinagem e barcos. E quem se beneficia da obra são os moradores do entorno, por tabela a cidade toda. A gentrificação, por sua vez, se apoia nesse mesmo discurso de obras que beneficia a todos, mas não motivada pelo interesse público, e sim pelo interesse privado, relacionando com a especulação imobiliária, logo tende a ocorrer em bairros centrais históricos ou com potencial turístico. O processo é bastante simples. Suponha que o preço de venda de um imóvel no bairro degradado seja 8.000. Porém, se este bairro estivesse completamente revitalizado, o mesmo imóvel poderia valer até 200.000. Há, por tanto tempo, uma diferença de 150% entre o valor real e o valor potencial do mesmo imóvel, certo? Agora imagine qual seria o valor potencial de um bairro inteiro. Exatamente nesta diferença entre o potencial real que os investidores imobiliários enxergam a oportunidade para lucrar muito investindo um pouco. Mas para tudo isso se concretize, é necessário que haja um outro projeto ou de revitalização urbana, e este é sim, bancado com dinheiro público ou através de congressos públicos. A exclusão social é o processo por meio do qual os indivíduos pertencentes a determinados grupos são marginalizados pela sociedade, sofrem diversos preconceitos e são impedidos de acessar os bens e serviços que lhes possibilitam exercer plenamente seus direitos. Esse problema social está intimamente ligado à desigualdade social motivada por processos históricos, econômicos e culturais. Sua resolução perpassa a adoção de políticas de governo, já que os indivíduos ou grupos sociais isoladamente não podem alterar a estrutura social na qual estão inseridos. Trata-se de uma condição inerente ao capitalismo contemporâneo, ou seja, esse problema social foi impulsionado pela estrutura desse sistema econômico-político. A origem do termo exclusão social é localizada no ano de 1974, com a publicação do livro Os Excluídos, um em cada 10 francês, de René Lenoir. A obra não apresenta discussões teóricas acerca do termo e, além disso, o autor reflete acerca da noção de exclusão a partir de uma perspectiva subjetiva, sem pensar em questões econômicas ou relacionadas à empregabilidade dos pobres da França. A origem do termo exclusão social é localizada no ano de 1974, com a publicação do livro Os Excluídos, um em cada 10 franceses, de René Lenoir. A obra não apresenta discussões teóricas acerca do termo e, além disso, o autor reflete acerca da noção de exclusão a partir de uma perspectiva subjetiva, sem pensar em questões econômicas ou relacionadas à empregabilidade dos pobres da França. Até a publicação deste livro, a desigualdade entre sujeitos já havia sido mencionada a partir de uma utilização de outros termos. No contexto brasileiro, a exclusão social é fortemente marcada pelo histórico colonial do país. Em razão disso, temos que as populações indígenas e as pessoas negras são aquelas que possuem menos acesso às estruturas socioeconômicas de bens e serviços. Ao comparar os indicadores de pessoas negras e pessoas brancas, o IBGE aponta que as primeiras são as que possuem menos acesso à educação, boas condições de moradias, empregos formais, saúde e outros. Essa não é informação nova para os políticos, governos e gestores de políticas públicas.
E para mudar esse contexto, algumas medidas têm sido adotadas. Tem em destaque as políticas de reserva de vagas em instituições de ensino superior e em concursos públicos, por exemplo. Tipos de exclusão social. Os excluídos sociais geralmente são minorias étnicas, culturais e religiosas. Como exemplo, temos os negros, índios, idosos, pobres, homossexuais, desempregados, pessoas portadoras de deficiência e entre outros. Exclusão cultural e étnica. Conceito atribuído às minorias étnicas e culturais, por exemplo, a exclusão dos índios. Exclusão econômica determina a exclusão de pessoas que possuem rendas inferiores, como os pobres. Exclusão etária designa a exclusão por idade, por exemplo, crianças e idosos. Exclusão sexual, tipo de exclusão que é determinada pelas diferentes preferências sexuais, como exemplo, a exclusão de transexuais. Exclusão de gênero, relativo ao gênero masculino ou feminino, por exemplo, a exclusão das mulheres. Exclusão patológica, exclusão relativa às doenças, por exemplo, os portadores de HIV. Exclusão comportamental, aborda sobre os comportamentos destrutivos, por exemplo, os indivíduos toxicodependentes. Exclusão educacional, profissional, familiar também são acrescentados na sociedade. E por conta das exclusões, os grupos adquirem vários problemas sociais como depressão, desemprego, morte e pobreza. E vários fatores são abordados dentro da exclusão, como educação, segurança, política e saúde. As implicações da exclusão social. A exclusão social priva os indivíduos de usufruir dos bens e serviços que lhes são assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse mecanismo de secreção está intimamente ligado com a estrutura social produzida pelo sistema capitalista. Não é sem razão que a crise é criada por esse modelo econômico que torna possível a denominação do processo de exclusão social como uma nova questão social na França. Os excluídos socialmente possuem dificuldades para acessar direitos fundamentais, como a educação, por exemplo. Desse modo, essa parcela da sociedade se mantém analfabeta ou, quando acessa as instituições de ensino, recebe capacitação de baixíssima qualidade, o que lhe impossibilita de competir em iguais condições com aqueles que frequentam as melhores escolas e universidades. Como consequência, tem piores oportunidades de emprego e continua a compor as classes sociais mais baixas. Outros direitos fundamentais afetados pela exclusão social são a segurança, a saúde e o transporte. Nas sociedades em que esse problema social é latente, os direitos fundamentais que são inerentes a todos os indivíduos se expressam como privilégio de alguns. Esse problema afeta especialmente a vida das chamadas minorias sociais. O grupo é formado por aqueles indivíduos que são política, econômica e socialmente desempoderados. Isso não quer dizer que se continuam como minoria numérica, mas sim que estão suscetíveis a processo de discriminação e estigmatização. Estão presentes nesse grupo pessoas negras, mulheres, LGBTs, entre aspas, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, moradores de favela, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e pertencentes à comunidade indígena.